Tá ligado? A gente, como sempre, estivemos abertos a qualquer tipo de diálogo, seja com o prefeito, o Ministério Público é melhor ainda, com o órgão mais fiscalizador também. E assim que a gente soube da reunião que teve na quinta-feira, a gente não foi convidado, ele explicou que a gente não foi convidado, foi solicitado pelo prefeito, mas mesmo assim enviamos um procurador nosso da casa para acompanhar, de onde ela deixou determinado que a gente teria 72 horas para dar uma previsão de votação da LOA. Eu acho que além disso, a gente dá a previsão, a gente deu a previsão, a gente vai seguir, está seguindo o regimento interno, os ritos legais da casa, após as audiências, abrirão prazo para emendas e assim por diante. Ela perguntou se teria alguma solução que pudesse ser mais urgente. A gente falou que claro que sim. O que a gente enfrenta na LOA são problemas técnicos e políticos esses que benefício da população, que a gente vem frisando. Quem acompanha já sabe, é o transporte público, é a bolsa universitária, é o servidor. Então a gente tem que chegar nesse entendimento. Hoje nós também entregamos uma petição propondo uma ideia ao prefeito e apresentamos isso ao Ministério Público. Se ele fizer uma mudança no artigo 60 da LDO, através de projeto de lei, a gente já apresentou o texto pronto, para ele gastar, além do duodécimo, que a gente já entende que ele pode ser usado e já era para estar sendo usado, evitando esse tipo de alarde, de caos e ataques covardes da parte dele contra a minha pessoa. Pude frisar para as doutoras que ser chamada de assassino, tendo um enteado de 10 anos, uma filha de 1 ano, eu acho que é algo grave por parte de um prefeito de uma cidade. Ele, numa reunião no Farol, também, desculpa até a explanação, ele dizer para os ambulantes que vereadores de oposição têm casas na Praia do Farol, dá a entender o quê? Cobrem os vereadores em suas casas, coisa que eu sempre falei que é errado, a cobrança tem que ser na prefeitura, na Câmara, na rua, se passar, mas ir na casa de família, a gente não sabe o desespero de cada um, a gente acha perigoso. Mas apresentamos esse documento ao Ministério Público, que vai ser apresentado ao prefeito, protocolamos lá, onde se ele alterar o artigo 60 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando flexibilidade a ele para trabalhar além do duodécimo, que é em torno de 220 milhões. Além disso, ele poderia gastar com servidor, com hospitais, com instituições, com todas as emergenciais, seja oxigênio, que ele fala que vai acabar, seja entretenimento no Farol. A gente está dando flexibilidade a ele através de votação. Ele mande para cá essa alteração. Amanhã ainda, se ele mandar, a gente bota em votação, tenho certeza que será aprovado por unanimidade. Ele sanciona, na quinta-feira ele consegue sanar todos os problemas criados por ele, friso, porque ele já poderia estar trabalhando com o duodécimo, com o rendimento, mas demos uma opção ao Ministério Público e lá chegamos no entendimento de uma reunião, ela marcou até então na quinta-feira, 10h30, entre o Executivo e o Legislativo. Já que ele não vem aqui, já que não nos convidou para ir lá, o Ministério Público está fazendo esse convite para a gente sentar lá e apresentar os nossos problemas técnicos que a gente vê na LOA e apresentar os problemas políticos e a gente chegar nesse entendimento, talvez na quinta-feira, 10h30, chegando no entendimento benéfico com a população, que nenhuma das partes saiam perdendo e ferindo lei alguma, a gente consegue sim adiantar alguns trâmites, fazer audiências juntos e votar em caráter de urgência a votação, tirando o prazo de 10 dias para as emendas e votar o quanto mais breve possível. Você falou em data, Marquinhos? Não se falou em data porque dentro do regimento, eu entendo que eu estou dentro do regimento, seguindo a lei, olha, eu não infringi a lei. A data é a sequência das audiências públicas, sequência o prazo de emendas e daí por diante. O que a gente busca, eu acho que não é a pressão também por questão de data de votação. Acho que o que se busca é um entendimento, elas entenderam muito bem isso. A gente busca primeiro uma solução para o entendimento do legislativo do executivo. Enquanto ficar nessa de impor, ameaçar e desculpa o termo, usar covardemente as redes sociais, porque quando se sai uma matéria minha ou de algum professor, algum economista que fala sobre a LOA, não tem a mesma divulgação que o prefeito tem nas suas redes sociais. A gente acompanha algumas redes sociais que estão soltando matéria de hora em hora sobre a LOA, não tem mais o que falar, estão soltando matéria de hora em hora. A gente sabe como funciona, faz parte da política, mas a Câmara nunca esteve fechada. O prefeito usou um termo saindo do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que fez contato comigo e eu não respondi, o que é mentira da parte dele. Eu tenho print no meu celular de que eu respondi aberto ao diálogo a ele sim, e falei com o vice-prefeito junto com ele, que estou aberto ao diálogo sim, como sempre estive. Mas o que a gente não pode é ser atropelado, não é porque você tem uma maioria que você vai atropelar uma minoria e tem que ser respeitado. A gente não está brigando por benefício próprio, a gente não está brincando por interesse particular, a gente quer que a LOA seja feita para a população. Eu acho que quem sai ganhando, lógico, é o povo de Campos. O prefeito ganha, que se ele faz ato político bom para a população, ele ganha mais evidência. A gente está falando de ano eleitoral
eu não entendo ainda por que essa picuinha e essa covardia da parte dele. Ontem, lá em Santo Amaro, ele disse que você também não poderia fazer nenhum tipo de gasto com o orçamento da Câmara, já que o orçamento é um só, então se ele não pode, você também não poderia agora. Você tem sua folha que vence semana que vem também. Como que está a questão do orçamento da Câmara, então? A gente vai analisar, se ele não pode pagar nada, ele não poderia nem fazer o décimo para a Câmara, então, né? Mas ele vai ter que fazer, e a gente está analisando, sim. Eu acho que se tiver algum risco de responder por improbidade ou não, se meu juiz disser que tem uma chance de pagar, é lógico que eu vou pagar meus funcionários, cresci dentro do sindicato, eu sei o que é a luta de funcionário, de categoria de trabalho, vou fazer minha parte. E da parte do prefeito, eu acho que é isso, está na hora de parar de mimimi, está na hora de acabou a pressão. A gente apresentou uma solução emergencial que pode ser feita amanhã para acabar com a desculpa de calamidade, de caos. Então a gente trouxe a solução, espero que ele atenda, a gente vote amanhã, se possível, e dê flexibilidade a ele, para ele pagar tudo, sanar a pressão que está na sua cabeça, sanar as desculpas covardes e a gente tratar da boa quinta-feira de manhã. Tem uma questão relacionada à semana passada, eles entraram na justiça, os vereadores da situação entraram na justiça pedindo a votação, marcar realmente uma data. Isso deve acontecer. Como é que vocês estão lidando com isso? Vocês estão procurando se defender juridicamente já? Como é que está em relação a gente está se precavendo, lógico, de todas as partes. Quando se trata do grupo Garotinho, a gente tem que estar dormindo com ele aberto. Mas a gente acredita também na independência dos poderes, do judiciário, para interferir no poder legislativo, lá num precedente muito perigoso nacionalmente, que a gente costuma brincar, porque tem a maioria vota em votação. O Senado, a maioria do Senado, que é o impeachment do ministro da STF. Então é algo que o presidente não pode só ser pautado pela maioria ou por parte política ou técnica. Ele tem que ser um equilíbrio entre a parte política e a parte técnica para a gente achar a melhor solução. Marquinhos, em relação... a semana passada, por mensagem, chegou a vazar uma conversa mensagem na quinta-feira, no dia da manifestação. Vocês chegaram a conversar? Não, me mandou mensagem, eu respondi, falei com o vice-prefeito que estaria acompanhando a manifestação, tendo alguma tragédia, algum evento aqui, eu teria que estar próximo, mas que após ir para o Farol, passando o final de semana, se quisesse conversar lá, estava aberto para conversar, desde que, frisando sempre, eu quero maioria, eu quero conversa ampla, eu não quero conversa particular, porque abre precedentes perigosos e a gente sabe como funciona e não quero isso. A gente tem que conversar assim, acho de forma aberta, a Lua tem que estar na mesa, acho que a melhor forma de se fazer vai ser na quinta-feira. Se o Ministério Público conseguir essa agenda com ele às 10h30, eu me proponho aí, junto com a minha Procuradoria, espero que o prefeito vá, que a gente possa sentar no mesmo Ministério Público e achar um entendimento. Do que a gente entende, vamos botar que a gente tenha 20 pontos positivos para a população, se ele entender que seja 10, a gente vai ceder, vai achar um meio termo, que a gente quer votar a Lua, que tem que desmistificar isso. O presidente não quer votar a Lua, quer prejudicar o prefeito. Se eu quisesse prejudicar, eu não faria nada, eu sentaria em cima da Lua e esperar uma decisão judicial que a gente acha muito difícil. Então, se eu estou propondo soluções, se eu estou aberto ao diálogo, se eu estou todo dia, a empresa me procura, eu respondo. Se eu venho para a sessão, toda a sessão e falo que quero um diálogo com o prefeito, é porque eu quero resolver. Ninguém é maluco de prejudicar uma população de forma declarada, como ele está dizendo que eu estou fazendo. Marquinhos, em relação às 13 OSCs, que parece que tem uma situação diferente dita pelo próprio Ministério Público, que eles não têm o contrato renovado. Ela disse que poderia, com essa medida de vocês, assinar esse contrato e eles conseguirem receber o mês de janeiro? Isso aí é discutível, a gente discutiu lá, eu estou analisando com um grupo jurídico do Rio de Janeiro agora, pedi até a Linda, presidente da Comissão de Finanças, para averiguar de novo, porque eles disseram que até então poderia sim ter o fomento. As doutoras receberam informação da parte do Executivo que não poderia, então é mais um entendimento que vai para a pauta de quinta-feira, mas o que está concreto nesse documento enviado lá, na alteração do artigo 60, se ele acatar, mandar para cá, a gente aprovar e ele sancionar, emergencialmente ele pode pagar todas as entidades, os hospitais, o que ele achar urgente e comprovar a urgência, ele pode usar fora do duodécimo. Ele teria ido do duodécimo para trabalhar nas outras coisas que não são tão emergenciais. Só para vocês entenderem, esse documento feito pela Câmara, que a gente entregou pela comissão e pelo presidente, é para corrigir um erro do Executivo. Porque o texto da LDO não foi feito pela Câmara, foi feito pelo prefeito. Nós estamos apenas corrigindo um erro do próprio prefeito, quando manda para cá textualmente pela LDO o artigo 60. Nós não estamos autorizando o Executivo a usar o duodécimo, porque ele já está autorizado a usar o duodécimo. A gente sabe que isso tudo é um pano de fundo, porque o que ele quer realmente é os 30% de remanejamento para poder utilizar como bem que é em ano eleitoral. Então, deixar claro, nós estamos aqui com uma proposta que levamos ao Ministério Público para ele trabalhar além do duodécimo em casos específicos. O exemplo covarde
iniciado no Verão do Farol, tem orçamento da Fundação Oswaldo Lima para executar o verão e através do Odécimo sobraria dinheiro. Ele não faz com maneira de covardia. Gente, vou pedir desculpa por causa do horário da sessão. Todo mundo sabe, a gente está dormindo com o inimigo, se eu não for,